Olá, gente. O meu nome é Rui Deglan, sou professor de Física do IFMA Campus Santa Inês e tenho o prazer de estar com vocês participando desse projeto Estudar Junto. Nós vamos discutir na aula de hoje o assunto de cinemática, que é a área da física que estuda o movimento sem se preocupar com as causas desse movimento. Sugiro, para melhor compreensão do vídeo, que vocês utilizem um fone de ouvido, para que o áudio fique melhor. Dentro do conteúdo da cinemática, nós vamos ver um pouco sobre referencial, velocidade média, aceleração média e os movimentos retilíneo uniforme e retilíneo uniformemente variável. Para que nós consigamos descrever o movimento de uma partícula, nós precisamos escolher um referencial. No movimento unidimensional, esse referencial consiste da escolha de uma origem, que é justamente esse ponto onde nós denotamos com o número 0, e todos os outros pontos do espaço por onde o móvel, a partícula, vai se mover. Nós medimos a distância dessa partícula até essa origem. Além do observador, nesse referencial, dispor desse espaço orientado, graduado, ele também dispõe de um relógio para marcar o tempo. Então, nesse referencial, nós sabemos a distância em que o objeto se encontra da nossa origem e também sabemos em qual tempo ele ocupa essa distância. O nosso referencial também deve ser orientado, de forma que o espaço aumente para a direita, na nossa convenção, e se o móvel se locomove para a esquerda, o espaço vai diminuir. A própria noção de movimento é relativa, depende do referencial. Trago aqui um exemplo clássico, onde nós dispomos de um observador sentado na margem da estrada e, na visão dele, um ônibus se movendo, passando à sua frente. Então, para esse observador, ele vai olhar para as pessoas dentro do ônibus, a pessoa A e a pessoa B, e vai perceber que elas estão se movendo, porque a distância delas em relação ao observador se modifica com o tempo. Essa distância está se modificando com o passar do tempo, então a impressão dele é que elas estão se movendo. No entanto, se nós saímos do referencial do observador O e vamos para o referencial do observador A, nós verificamos que, para esse observador, a pessoa B não está se movendo, porque com o passar do tempo a distância entre eles permanece a mesma. Então, para esse observador a pessoa B está em repouso, parada, e é justamente a pessoa O quem se move. Assim, a noção de movimento, de estar parado ou estar em movimento, depende do referencial. Agora sim, vamos partir para a definição de velocidade média. A velocidade média nos diz o quanto o espaço varia com o tempo, quão rápido ele varia com o tempo. Por isso nós podemos chamar também de taxa de variação do espaço em relação ao tempo. Essa taxa de variação, se nós temos aqui um veículo no instante t0, numa posição S0, esse instante t0 nós chamamos de tempo inicial, e essa posição S0 chamamos de posição inicial. Ele vai se mover e num instante t posterior ele se encontrará numa posição S. Essa posição S nós chamamos de posição final e o tempo t de tempo final, e vamos analisar esse movimento aqui. A velocidade média desse veículo durante o trajeto nada mais é do que nós pegarmos o espaço percorrido pelo veículo, que é dado por ΔS,
igual ao espaço final menos o espaço inicial, e dividir isso pelo tempo que o veículo demorou, pelo tempo que ele gastou para percorrer esse trajeto, que nós chamamos esse de ΔT. ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Resumidamente, a fórmula é velocidade média, Vm, igual a ΔS sobre ΔT. As unidades de velocidade são metro por segundo, essa é a unidade do SI, só que também nós temos quilômetros por hora. Essa unidade de quilômetros por hora é uma unidade mais conhecida, é mais divulgada no nosso cotidiano. Então, se o enunciado de uma questão, se um problema dá uma velocidade em metros por segundo, mas nós precisamos encontrar essa velocidade em quilômetros por hora, nós podemos fazer uma conversão. E essa conversão é muito simples. Basta eu pegar o número que atribui a velocidade em metros por segundo, eu pego esse número, multiplico por 3,6 e eu vou encontrar o valor da velocidade em quilômetros por hora. Se a velocidade já estiver em quilômetros por hora e eu quiser transformar para metros por segundo, eu pego esse valor, divido por 3,6, eu vou encontrar um número que é exatamente o valor da velocidade em metros por segundo. A velocidade que é medida nos velocímetros dos veículos não é a velocidade média, é a velocidade instantânea. Mas aqui a gente deriva da velocidade média tomando esse tempo aqui muito curto. Então eu calculo a velocidade média num intervalo de tempo muito pequeno e eu obtenho uma aproximação do que nós chamamos de velocidade instantânea. Como uma aplicação, vamos responder uma questão do Enem 2012. Essa questão eu recomendo que vocês pausem o vídeo, dêem uma lida nela, mas ela consiste do seguinte: nós temos que um veículo, ele vai ter que percorrer duas distâncias. Uma distância de 80 km com a velocidade de 80 km por hora constante, e depois vai ter que percorrer um espaço de 60 km com uma velocidade de 120 km por hora, sabe? A velocidade constante que ele vai percorrer esse segundo trajeto. E a pergunta é: em quanto tempo esse trajeto vai ser percorrido, essa entrega vai ser realizada? Lembre-se aqui, velocidade e espaço. Nós queremos o tempo. Então, vamos utilizar a expressão para a velocidade média. Essa expressão nos diz o seguinte, que a velocidade média é igual ao espaço dividido pelo tempo. Se eu quero o tempo, então eu vou isolar o tempo nessa equação. Isolando esse tempo, a gente pode colocar um 1 embaixo do Vm, transformar isso aqui numa fração, fazer o produto dos meios pelos extremos, que vai me dar que Vm vezes ΔT é igual a 1 vezes ΔS, está aqui, Vm vezes ΔT igual ao ΔS. Isolando o ΔT, esse Vm aqui que está multiplicando ΔT vai ter que passar dividindo. Então, o tempo que vai ser realizado o trajeto vai ser o espaço do percurso dividido pela velocidade com que esse percurso foi percorrido. Assim, no primeiro trajeto, que é um trajeto de 80 km, sendo percorrido numa velocidade de 80 km por hora, basta a gente dividir 80 por 80, que vai encontrar que o tempo gasto no primeiro trajeto foi de 1 hora. E no segundo trajeto, que era um trajeto de 60 km, que foi percorrido com uma velocidade de 120 km por hora, basta nós dividirmos o espaço, que é 60, pela velocidade de 120 e vamos encontrar que o tempo gasto foi um tempo de meia hora. Assim, a entrega toda foi realizada no período de 1 mais meia, ou de 1,5 horas. 1 mais 0,5 igual a 1,5 horas. Isso nos dá como resposta, nos dá a resposta da questão. Outra grandeza que nós vamos estudar é a aceleração. E vamos começar definindo a aceleração média de forma bem análoga à velocidade média. Só que agora, ao invés de nós estarmos preocupados com o espaço, nós vamos estar preocupados com a velocidade do móvel, da partícula, em um determinado tempo. Então, no tempo inicial t0, essa partícula tem uma velocidade inicial v0, e
Com o passar do tempo, no tempo futuro t, ela vai ter uma velocidade final v. E o quão rápido essa velocidade se modifica, quem nos informa é a aceleração média. Essa aceleração média nos dá a taxa de variação dessa velocidade e é definida dessa forma. A aceleração média m é igual à variação da velocidade ΔV, que é a velocidade final menos velocidade inicial, dividido pela variação do tempo ΔT, que nada mais é do que tempo final menos tempo inicial. De maneira resumida, a aceleração média é ΔV sobre ΔT e sua unidade é metro por segundo ao quadrado. Novamente, a aceleração instantânea vem da aceleração média calculada em um intervalo de tempo muito pequeno. E nós vamos denotar a aceleração instantânea simplesmente por A. Vamos tirar esse mzinho que se refere à aceleração média. Outra coisa, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. E a característica vetorial aparece nos nossos cálculos com o sinal positivo e negativo. Assim, se um veículo se move no sentido positivo da nossa orientação, no sentido da setinha aqui para a direita, a velocidade dele é maior que zero. E se um objeto se move no sentido negativo, a velocidade é menor que zero. Então, se aparecer no cálculo uma velocidade positiva, está nos informando que ele está se movendo no sentido positivo da trajetória. Se aparecer uma velocidade negativa, isso nos informa que ele está se movendo no sentido negativo da trajetória. A aceleração também tem esses sinais positivo e negativo. E a aceleração é positiva se a velocidade aumenta e negativa se a velocidade diminui. O primeiro movimento que nós vamos estudar é o movimento retilíneo uniforme. Nesse movimento, a velocidade é mantida constante. Se a velocidade é mantida constante, então a aceleração é nula. A aceleração mede o quanto a velocidade se modifica. Se a velocidade não se modifica, então a aceleração é nula. Nós podemos deduzir aqui essa expressão para a posição final do objeto, dependendo de quanto tempo se passou do início do movimento. Então, essa posição final S é igual à posição inicial S0, mais a velocidade, que é constante, vezes o tempo que se passou. Nessa expressão não aparece T0, porque nós estamos convencionando que o T0 aqui é zero. Como se o nosso relógio fosse um cronômetro e no início do movimento a gente liga o cronômetro. Assim, o tempo inicial sempre vai ser zero. Essa expressão de S, espaço, como função do tempo, o espaço depende do tempo como uma função do primeiro grau. E o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Essa reta ela é ascendente, é crescente, se a velocidade for maior que zero, e é decrescente se a velocidade for menor que zero. O segundo movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse momento, a velocidade pode mudar, ela já não é mais constante. Quem é constante é a aceleração. A velocidade, ou a taxa de variação da velocidade, ela é constante. E nós temos algumas expressões, não é somente uma. Nós temos três expressões que vão nos ajudar aqui. A primeira é a função horária da velocidade. A velocidade como uma função do tempo. Então, a velocidade final de um objeto sempre vai ser a velocidade inicial desse objeto mais a sua aceleração vezes o tempo percorrido. A aceleração ela é sempre constante, não se modifica. Uma outra expressão é a função horária da posição. Me diz como é que a posição do objeto se modifica com o passar do tempo. Percebam que agora essa posição depende de uma função do segundo grau. O tempo agora, o maior expoente da variável t é 2, então essa função é uma função do segundo grau. E a posição final da partícula depende da posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração do movimento dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado.
em todas essas expressões apareceu o tempo, mas tem uma expressão que nós vamos utilizar chamada equação de Torricelli, em que nós não precisamos saber o tempo decorrido durante o movimento. Então, essa equação me diz que a velocidade final do objeto ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação da posição, ΔS, que nós já definimos anteriormente. Nós também podemos representar, através de gráficos, essas funções. A função horária da velocidade, que me dá a velocidade como uma função do tempo, é uma função do primeiro grau. Logo, o seu gráfico é uma reta. E essa reta, ela é ascendente, é crescente, se a aceleração for positiva, e ela é decrescente se a aceleração for negativa. Já o gráfico da posição como função do tempo, dado por essa função aqui, o espaço depende como uma função do segundo grau. E o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Essa parábola tem concavidade para cima, se a aceleração é positiva, e tem concavidade para baixo, se a aceleração é negativa. Então, nós vamos analisar esses gráficos para poder resolver algumas questões que podem aparecer no Enem. Tem muitas questões de gráficos no Enem, onde nós podemos utilizar essa análise. Nós vamos primeiro resolver uma questão que utiliza o conhecimento da aceleração média. Essa questão é interessante, vocês podem dar pausa, ou podem pausar o vídeo e dar uma lida com cuidado nela, tá bem? Mas, resumidamente, ela nos mostra um gráfico da velocidade com o tempo de 2 motoristas. Um motorista B, que é prudente, que está bem atento, e um motorista A, que é imprudente, que não está muito atento ao trânsito. E ela pede o seguinte, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade, saber qual é a aceleração, o módulo da aceleração do veículo conduzido pelo motorista imprudente, o motorista A, em metros por segundo ao quadrado, nos intervalos 1. Esse intervalo 1 é o intervalo de tempo que vai de 10 segundos até 20 segundos aqui, até 20 segundos, e também no intervalo 2, que vai de 30 segundos até 40 segundos, tá bem? Então, passando para a resposta, vamos ver o seguinte: no intervalo 1, que vai de 10 segundos até 20 segundos, o ΔT, a variação do tempo, nada mais é do que eu pegar o tempo final, 20, menos o tempo inicial, 10. Então, o ΔT aqui vai ser 10 segundos. O ΔV, basta eu pegar a velocidade final, percebam que no tempo 20 segundos a velocidade foi 30, e no tempo 10 segundos a velocidade foi 10. Então, eu vou pegar a velocidade final, que é 30, menos a velocidade inicial, que é 10. 30 menos 10, que vai me dar uma variação da velocidade de 20 metros por segundo. Assim, a aceleração média nesse intervalo será ΔV sobre ΔT, 20 sobre 10, que vai me dar 2 metros por segundo ao quadrado, que faltou um quadrado. Essa aceleração é positiva porque a velocidade está aumentando com o tempo. No intervalo 2, o ΔT, o intervalo 2 é de 30 até 40. O ΔT é o tempo final, 40, menos o tempo inicial, 30. 40 menos 30 dá 10 segundos. E o ΔV é a velocidade final, que aqui é 0, o corpo para no final, menos a velocidade inicial, que é 30. Então, nesse intervalo, ele começa com uma velocidade de 30 metros por segundo e termina parado com a velocidade de 0 metros por segundo. Assim, a variação na velocidade é a velocidade final, que é 0, menos a inicial, que é 30, que vai dar um ΔV de menos 30 metros por segundo. Calculando a aceleração média como sendo o ΔV, que é menos 30, dividido pelo ΔT, que é 10, nós encontramos que a aceleração média foi de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Menos 3 metros por segundo ao quadrado
é uma desaceleração. Esse sinal de menos aqui indica que a velocidade está diminuindo com o tempo. Então, mas a questão pede o módulo dessa aceleração. E o módulo de menos 3 é simplesmente 3. A letra que corresponde a essas alternativas 2 e 3 é a letra D da questão. Está aqui. Outro problema está no Enem de 2017 e ele diz o seguinte: um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado e, em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Como é desaceleração, isso aqui na hora do cálculo tem que aparecer com menos. O motorista atento aciona os freios à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, dos mesmos 14 metros por segundo, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. E a pergunta é: que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento, até a parada total dos carros? Então eu vou dividir essa questão em 4 passos. O primeiro passo, eu quero saber qual a distância que o motorista atento percorreu até parar. Então, ele começa a frenagem, começa a frear o carro no instante que a velocidade dele é 14 metros por segundo. Então, essa velocidade de 14 metros por segundo é a velocidade inicial. E a desaceleração dele é A, e esse A é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Percebam, esse menos aqui vem porque a velocidade está diminuindo com o tempo. Nós não sabemos o tempo, mas sabemos que no final a velocidade dele vai ser 0. Então sabemos a velocidade final, que é 0, a velocidade inicial 14, e sabemos a aceleração. Se não temos o tempo, utilizamos a equação de Torricelli. A equação de Torricelli me diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que é a variação no espaço. Assim, a velocidade final é 0, 0 ao quadrado dá 0, a velocidade inicial é 14, 14 ao quadrado dá 196, e 2 vezes menos 5, que é a aceleração, me dá o valor de menos 10 vezes o ΔS. Passando esse menos 10 ΔS para o primeiro membro, nós temos que 10 vezes ΔS vai ser igual a 196, e o ΔS é 196 dividido por 10, o 10 está multiplicando, vai passar dividindo, e o ΔS vai ser 19,6 metros. Essa é a distância que o motorista atento percorreu até parar. Agora vamos analisar a distância que o motorista no celular percorreu. O primeiro passo é o seguinte: ele não conseguiu frear imediatamente. Ele demorou 1 segundo para começar a frear. Então, nesse 1 segundo ele já se moveu um pouco, e a parte 2 da nossa solução vai nos responder qual distância o motorista, utilizando o celular, se moveu antes de frear, antes de começar a frear. Então, ele estava inicialmente com a velocidade de 14 metros por segundo, da mesma forma do outro motorista, e dirigiu ainda durante 1 segundo, com uma aceleração, a mesma aceleração que ele vinha, que era de 1 metro por segundo ao quadrado. Assim, usando a função horária da posição, nós temos que a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Passando esse espaço inicial para o primeiro membro, nós temos que S menos S0 vai dar o ΔS que nós queremos, quanto ele se deslocou. E a velocidade inicial é 14 vezes o tempo, que é 1, a aceleração é 1, dividido por 2 vezes o tempo, que é 1 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 14 vezes 1, 14. Aqui vai ser meio, 1 ao quadrado dá 1, então meio vezes 1 continua sendo meio. Então, até começar a frear, o motorista desatento
percorreu uma distância de 14 mais 0,5, 14,5 metros. Só a partir de então, ele começa a frear. A velocidade no final desse tempo já é diferente, já não é mais 14 porque ele está acelerando. E para descobrir qual é essa velocidade, nós utilizamos a função horária da velocidade, que me diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial dele, que era 14, mais a aceleração, que é 1, vezes o tempo decorrido, que foi 1 também. Então, 1 vezes 1 vai dar 1, e 14 mais 1 vai dar 15. Então, no final desse trecho, a velocidade vai ser de 15 metros por segundo. Somente aqui, com essa velocidade, é que o motorista desatento vai começar a frear. Então, nesse outro movimento de frenagem, a velocidade inicial dele passa a ser de 15 metros por segundo. E a desaceleração, ou a aceleração dele, nesse intervalo, vai ser de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Isso que a questão nos diz, que a frenagem tem essa aceleração aqui. Não sabemos o tempo, mas sabemos que a velocidade final dele vai ser 0, porque ele vai parar no final das contas. Então, se nós não temos o tempo, podemos utilizar a equação de Torricelli, que é essa expressão aqui. A velocidade final é 0, 0 ao quadrado dá 0. A velocidade inicial do movimento é 15, 15 ao quadrado dá 225. O produto 2 vezes menos 5 dá menos 10, ΔS. Então, 10 ΔS vai ser igual a 225 e o ΔS, o espaço percorrido durante a frenagem, vai ser de 22,5 metros. Assim, o deslocamento total do motorista no celular foi de 14,5 metros antes de frear, mais 22,5 metros depois da frenagem. Então, o espaço total que ele percorreu foi de 37 metros. Já o motorista atento, ele tinha percorrido 19,6 metros. Para saber o quanto o motorista ao celular percorreu a mais, basta fazer uma subtração de 37 metros menos 19,6, que vai dar 17,4 metros. Então, o motorista ao celular se deslocou 17,4 metros a mais que o motorista atento. Isso nos dá como resposta a letra E da nossa questão. Gente, chegando ao final do nosso vídeo, para realizar o vídeo e analisar as questões e tirar as questões que nós discutimos aqui, eu utilizei duas fontes. A primeira foi esse material do professor Chaban, onde ele tem 40 questões do Enem ou similares resolvidas e comentadas, divididas por conteúdo: cinemática, conteúdo de dinâmica, oscilações, eletricidade, tudo bem organizado. Esse aqui é um PDF. E a segunda referência foi esse site, que é Concursos, que também você pode encontrar questões de física do Enem divididas por conteúdo: cinemática, dinâmica, magnetismo. Lá você escolhe o conteúdo das questões que você vai tentar resolver. Você consegue escolher também a dificuldade das questões. Lá também terão comentários e a solução das questões. Então são duas fontes bem interessantes que com certeza vão preparar vocês bem melhor para essa tarefa árdua de estudar para a prova do Enem. Desejo sorte a vocês e que vocês tenham muita saúde e muita paz nesse período de pandemia e de isolamento social.